Maxton Hall, gente, Maxton Hall. Eu falei tanto sobre essa série no TikTok, assim. Eu fiz muito conteúdo sobre Maxton Hall no TikTok e só agora eu fui perceber que eu não fiz um único vídeo sobre Maxton Hall aqui pro canal, o que é um absurdo. Um absurdo, gente. Eu não falei de Maxton Hall uma única vez aqui nesse canal. E Maxton Hall, nos últimos meses, foi a minha obsessão. Eu fiquei completamente encantada por essa série do Prime, que é uma série, assim, incrível. Assistam Maxton Hall se vocês ainda não assistiram, tá? Vale muito a pena, tá disponível no Prime Video. É adaptação, tem livro. Eu já li todos os livros de Maxton Hall. E no vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre os spoilers de Maxton Hall. Tem muito vídeo meu sobre Maxton Hall no TikTok. Eu acho que tem uns 18 vídeos meus por lá. Então, se você quer pegar uns spoilers mais assim, uns spoilers mais, né, mais específicos, eu recomendo que você assista os vídeos que eu fiz sobre essa série lá pro TikTok, tá? Tá bem completinho por lá. Mas eu quis trazer também um conteúdo aqui pro YouTube, porque é um absurdo eu não ter falado sobre Maxton Hall aqui, sabe? Então hoje a gente vai falar sobre Maxton Hall. E aí, como já faz muito tempo que a série foi lançada, eu achei que seria legal a gente fazer um vídeo com spoilers, né? Já que eu li tudo que tinha pra ser lido sobre essa série, eu li os 3 livros, inclusive o primeiro livro da série, né, o Save Me, que aqui no Brasil ficou como Salve-me, vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Alt, tá? Se vocês ainda não estão sabendo. E a pré-venda começa em outubro, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem o primeiro livro de Maxton Hall, a editora Alt já liberou, que vai publicar, já liberou capa, a capa belíssima, inclusive, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. A editora Alt tá entregando muito, né, com essa edição deles, tá muito boa. Enfim, né, mas sem mais enrolações, bora de spoilers de Maxton Hall? Vamos falar de spoiler? Eu preciso falar de Maxton Hall aqui, gente. Me desculpa pelo atraso. Eu simplesmente esqueci de falar de Maxton Hall aqui no canal. Pergunta que eu recebi muito nos meus vídeos lá no TikTok e eu quis trazer a resposta, já falei por lá e quero trazer a resposta aqui pro canal também. Eu assisti a primeira temporada, eu posso pegar a série de livros pra ler do segundo livro em diante, né? Preciso ler o primeiro livro, já que eu já assisti a primeira temporada da série? E a resposta é não. Se você não quiser ler o primeiro livro, você não precisa, porque a série do Prime foi muito fiel ao livro, muito fiel. Tá, tudo que tá no livro tá na série. A grande questão é a seguinte: a série do Prime não mostrou um acontecimento muito importante do final do primeiro livro. E assim, se você for ler, eu recomendo assim, que você não precisa ler o primeiro livro inteiro, mas lê pelo menos o capítulo 38, se eu não me engano, ou 32. O final. Lê o final do primeiro livro. Porque no final do primeiro livro, a gente tem a fatídica cena do James traindo a Ruby. Prime Video não mostrou a cena do James traindo a Ruby, mas a gente tem isso. Isso inclusive causou um alvoroço na internet, né? Então você não precisa ler o primeiro livro inteiro, mas é bom você ler pelo menos o finalzinho, os 2 últimos capítulos pelo menos, pra você pegar aí o James traindo a Ruby, senão você não vai entender o segundo livro, porque metade do segundo livro é o James tentando conquistar a Ruby pela traição, entendeu? Então, leia o final pelo menos, tá? Senão você não vai entender nada do segundo. Mas não precisa ler o primeiro livro inteiro, não. A série do Prime foi bem fiel, na minha humilde opinião, assim. E como que acontece? É o capítulo 32, gente. Foi isso que eu escrevi aqui. Se tá certo, eu não sei. O que acontece com relação à traição, né? Depois que o James descobre sobre a morte da mãe dele, na série a gente teve ele indo lá na casa da Ruby, né? Meu notebook tá descarregando, peraí. Na série, a gente teve o quê? Ele descobriu sobre a morte da mãe e foi até a casa da Ruby, mas não entrou. E a série acabou. No livro, ele não chega aí na casa da Ruby. O que acontece no livro? Ele vai pra casa dos amigos dele, do Sírio, se eu não me engano. Ele vai pra casa do Sírio, eu não lembro. Ele vai pra casa de um dos amigos que está dando uma festa. E aí, quando o James chega nessa festa, ele vai começar a beber, porque o James, ele bebe muito, né? Ele começa a beber e a usar droga, beber e a usar droga, beber e a usar droga. Ele fica doidão. E aí, a Ruby vai acabar chegando ali com a Lydia. E aí, a Ruby, ela vai até o James, ele tá usando droga na beira da piscina, só que a Elaine chega e beija o James na frente da Ruby. E o James deixa.
O James, ele beija a Elaine de volta, né? E eles ficam nisso. Até que o James pula na piscina, a Elaine pula na piscina com ele e os dois começam a se pegar ali dentro da piscina na frente da Ruby. Basicamente isso, assim. E aí a Ruby, cansada de ver aquela situação, pega as coisas dela e vai embora. E essa é a traição do James, entendeu? Ele pega a Elaine, ele fica com a Elaine na frente da Ruby. Eu achei isso muito foda, porque assim, a Ruby, ela já tava confiando muito no James, sabe? Porque a gente teve eles ficando juntos lá em Oxford. Isso não, eu não sei se isso chegou a ser dito na série, mas no livro a Ruby é virgem. Então assim, ela confia no James, ela perde a virgindade com ele, sabe? É toda uma questão ali pra ele trair ela depois, né? É bem pesado. E o Prime não mostrou. Prime não mostrou a traição, então a gente fica nessa dúvida aí, vai ter cena de traição na série ou não vai? Não sabemos. Se não acontecer, eu não reclamaria, porque é muito pesado, né, ele trair ela. E é foda porque James e Ruby, eles conquistaram muita gente na série, assim, porque eles tiveram uma química boa, são um casal bom, né, um casal incrível, assim. E ele trair ela é muito. Desanima, né? Acho que eu ouvi muita gente falando na internet que se o Prime adaptar a parte da traição, eles vão desistir e não vão acompanhar mais a série. E eu nem julgo, porque é decepcionante você ver tudo que eles construíram. Que eles constroem um relacionamento legal, né? Na série, assim, nessa primeira temporada. E aí ele vai lá e trai ela. Desnecessário, muito desnecessário. Então eu espero que o Prime não adapte essa parte. Juro pra vocês, eles não mostraram isso no final da temporada. Vamos ver se vão mostrar no começo da segunda. Mas não queria não. Juro pra vocês, não queria. Eu sou muito a favor das adaptações serem fiéis aos livros. Mas nesse caso aqui em específico, se o Prime mudar, eu não vou reclamar. Gente, eu vou compartilhar com vocês os spoilers por personagem. Tá? Por casal, porque se eu for tentar fazer isso cronologicamente, acompanhando os livros, o vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos dar uma resumida bem grande aí nos acontecimentos do livro 2, do livro 3 e falar do final de cada personagem mais resumida assim, acho que fica mais fácil, tá? Porque se eu for acompanhar cronologicamente o livro 1, o livro 2 e o livro 3, eu vou ficar confusa, o vídeo vai ficar enorme, vocês também vão ficar confusos. Então vamos falar por casal, por personagem, qual vai ser o final de cada personagem e tudo mais, beleza? Vamos falar então mais um pouco sobre o James e sobre a Ruby. O que vai acontecer com esses dois, né? O caos, depois do caos da traição, o que acontece? No início do segundo livro, a gente ainda tem o James enchendo a cara de bebida e eles vão esconder a morte da mãe dele da imprensa por um tempo. Então assim, vai ficar tudo meio no sigilo. O James vai estar ali depressivo, bebendo muito, né, por conta do luto e tudo. E quando essa notícia vaza para a imprensa, quando eles finalmente contam para a imprensa que eu esqueci o nome dela, Ofélia, que é Ofélia ou Cordélia? É que é duas irmãs, né? Ofélia, Cordélia, ai, não sei, a mãe do James. Quando vaza para a imprensa que a mãe do James morreu, a Ruby fica sabendo, e aí ela vai até a casa do James para consolar ele a pedido da Lydia, tá? Só que assim, ela vai lá, ela consola o James porque ele perdeu a mãe, é uma questão assim de você ter empatia pela dor dele e tudo mais, ela tem empatia por ele, mas ela não perdoa ele pela traição, tá? Ela só vai lá mesmo pra consolá-lo, porque independente do que ele fez pra ela, ele tá de luta, ele tá sofrendo porque a mãe dele morreu, e eu acho que assim, a Ruby, ela tem um bom coração, o que é muito legal, e ela vai lá e ela consola ele, mas ela não perdoa ele pela traição, tá? O James, ele segue nessa coisa da bebida aí por um tempo, até que ele percebe que ele tá fazendo merda, e a partir disso ele larga a bebida e começa a fazer exercício físico. Ele vive na academia se exercitando. Basicamente isso. E não, ele não se aproxima da Ruby. Não, ele não tenta conversar mais com a Ruby porque ele sabe que ele errou feio, que ele errou rude, né? Ele sabe a merda que ele fez e ele sabe que o que ele fez não tem perdão. Então, de início, a gente não tem o James correndo atrás da Ruby. Porque ele sabe o que ele fez. Ele tem total noção de que o que ele fez é imperdoável. Então, se é imperdoável, ele vai tentar conquistar o perdão dela pra quê? Se é imperdoável, entendeu? Até que temos a Lydia, a nossa Kinga, rainha perfeita, maravilhosa, né? A Lydia chega no James, dá um puxão de orelha nele e fala, ó, tu gosta dela ou não gosta? Se você gosta dela, vai atrás de conquistar o perdão dela.
entendeu? E a Lydia, ela fala uma coisa muito legal pro James, que é o seguinte: se você enfiar a língua na garganta de mais alguém, eu corto a sua língua fora. É basicamente isso que a Lydia fala pro James, uma diva, né? A Lydia é a melhor personagem, né, gente? Eu amo a Lydia, maravilhosa ela. A partir desse puxão de orelha, o James, ele decide que ele vai reconquistar a Ruby e ele vai correr atrás do perdão dela. Posso ser sincera com vocês aqui? Porque a gente trabalha com sinceridade aqui nesse canal. Eu queria ver o James sofrendo mais. Eu acho que assim, o James, ele decide conquistar o perdão da Ruby, ele faz o mínimo do mínimo e ela perdoa ele. Eu fiquei puta. Eu queria ver ele se arrastando, sabe? Eu queria ver ele se arrastando por ela. E não temos isso. O que o James faz? Ele lê Death Note, que é o mangá favorito dela, ele lê Death Note na frente dela pra ela ver que ele tá lendo, entendeu? E aí a Ruby já fica toda mexida quando ela vê isso, tipo, ai, ele tá lendo meu mangá favorito. Além disso, ele volta para a comissão de eventos da escola, né? Enfim, aquele grupo, né, que organiza as festas da escola. Ele tinha saído, ele volta. A Ruby é contra ele voltar, mas aí eles fazem uma votação e todo mundo vota a favor. Então ele volta, ele começa a se dedicar aos eventos e tudo para mostrar para ela que tá se esforçando, né? Vai rolar um evento beneficente na escola. O James, ele vai conseguir convidar para esse evento uma mulher muito influente em causas sociais e é uma pessoa que a Ruby admira muito. A Ruby adora essa mulher, eu esqueci o nome dela. E aí também a Ruby fica mexida, tipo, nossa, né? Eu gosto tanto dela, ele trouxe ela aqui. E aí a gente tem uma cena em que eles estão ali no salão organizando esse evento. O James chega na Ruby, fala, errei, fui moleque, me perdoa. Não é assim que ele fala. Mas enfim, ele dá uma, né, de errei, fui moleque, ele pede perdão pra Ruby e a Ruby perdoa ele. Então, assim, é basicamente metade do livro isso, né, do segundo livro, o James tentando conquistar o perdão da Ruby de uma forma bem xoxa, capenga e anêmica. Voltam a ser um casal e vida que segue. Quando a gente acha que tá tudo bem entre o James e entre a Ruby, o que vai acontecer? Merda, né? Porque tudo isso acontece no início do segundo livro ainda, tem muita história pra ser contada. É óbvio que vão tentar separar esse casal de novo, né? Óbvio que isso vai acontecer. Vocês lembram? Isso já apareceu na série do Prime. Vocês lembram que bem no comecinho, quando o James, ele ainda tá, assim, meio desconfiado da Ruby, né? Ele tira fotos da Ruby com o Sutton. A Ruby tá conversando com o Sutton assim num canto e o James tira umas fotos dos dois. Vocês lembram disso? Pois muito que bem, vai dar merda envolvendo essas fotos aí. Alguém vai fazer montagens usando aquela foto e vão botar a Ruby pra tá beijando o Sutton nessas fotos. E vão mandar essas fotos pro diretor da escola. Então, a gente vai ter o diretor achando que a Ruby teve um caso com um professor. A partir disso, a Ruby, ela vai ser expulsa de Maxton Hall e o Sutton é expulso também por se envolver com uma aluna, que é a Ruby, mas na real é a Lydia que ele tá se envolvendo e ninguém sabe, né? E depois disso, pra piorar ainda mais a situação, a Ruby, ela vai chegar pro James e contar que foi expulsa, e ali ela vai descobrir que quem tirou aquelas fotos foi o James, que foi mesmo, né? Só que reviravolta muito boa, né? Quando a gente vê isso no livro, a gente pensa, eita, o casal vai se separar de novo. Isso acontece, a Ruby sendo expulsa de Maxton Hall, acontece no final do segundo livro, né? É o grande acontecimento ali para dar um gancho pro livro 3, né? Então, no final do livro, do segundo livro, provavelmente vai ser o final da segunda temporada da série também. Ruby sendo expulsa de Maxton Hall. É isso que acontece. E ela descobre que foi o James que tirou as fotos. Só que, reviravolta, né? A gente começa o terceiro livro e aí a gente tem o James conseguindo conversar com a Ruby, ele se explica pra ela, ele fala, não, eu tirei as fotos mesmo, na época eu desconfiava de você e tudo, mas ele conta que não foi ele que fez as montagens, e ele fala que não foi ele que enviou as fotos pro diretor, e a Ruby acredita nele. Então isso não afeta o casal. Obrigada, autora, por ter feito isso, porque se eles ficassem separados de novo, eu ia ficar muito puta. Ai, Vanessa, quem enviou as fotos? Daqui a pouco eu conto pra vocês quem enviou essas fotos, porque isso tem a ver com outro personagem aí da história, tá? Mas vamos focar aqui no James e na Ruby por enquanto. James se explica pra Ruby, ela acredita nele. Um ponto que eu acho importante ressaltar aqui. Depois da briga entre a Ruby e entre o James por conta da traição, esse casal não se separa mais, o que é muito legal. Como eu falei, a Ruby, ela acredita no James, ela perdoa ele.
Beleza. Eles seguem juntos, a gente vai ter ali armações pra separar os dois, mas eles continuam juntos, o que é muito legal. O James consegue as fotos originais em determinado momento da história, ele envia as fotos originais pro diretor e a Ruby é aceita em Maxton Hall de novo, né? Eles provam que aquilo ali era montagem e que ela não teve o caso com o Sutton, coisa nenhuma. Outra coisa que vai acontecer envolvendo o James, né? Já que a gente tá falando aí de spoiler por personagens. Em um determinado momento, o James ele vai tomar a coragem que precisa ali e ele vai abandonar o pai dele e a empresa. O que é muito legal, né? Porque o James, ele vive em função do pai. Então a gente vai ter esse momento em que o James vai se libertar, vai abandonar a empresa e vai abandonar o pai dele. Inclusive, né, quando o James fala pro Mortimer que ele não quer mais participar da empresa, o Mortimer fala pra ele: então você não precisa mais voltar pra casa. E o James fala: que casa? E a partir disso, a gente tem o James saindo de casa e indo morar com a Ruby. Ele mora na casa da Ruby, com a família da Ruby, durante um tempo. E é muito legal também, porque ele tem uma interação muito legal com os pais da Ruby. É muito legal essa parte do James vivendo na casa dela, sabe? Eu gostei muito. O pai do James vai chantagear ele mais uma vez pra tentar obrigar ele a voltar pra empresa da família. Mas essa questão da chantagem vai acontecer lá no finalzinho do terceiro livro e a gente vai ter uma reviravolta na história. E eu falo melhor sobre essa reviravolta daqui a pouco. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre a Lydia e a gravidez dela, né, gente? E com quem a Lydia fica? Porque tem muita gente achando que ela vai ficar com o Cyril. Não fica, graças a Deus, que o Cyril, daqui a pouco a gente fala do Cyril. Gente, a Lydia, eu tô olhando pra baixo porque eu tô com um roteiro gigantesco aqui, gente, porque senão eu vou esquecer das coisas, né? Eu escrevi o que eu preciso falar no vídeo. A Lydia, ela vai descobrir que tá grávida de gêmeos. Sim, a Lydia está grávida de gêmeos. E uma coisa muito legal é que na primeira consulta dela com o ginecologista, quem vai com ela é a Ruby. A Ruby, até o momento, é a única pessoa que sabe que a Lydia tá grávida, né? Então a Lydia convida ela pra ir com ela no ginecologista e a Ruby vai. E aí a gente tem ela descobrindo que vai ser mãe de gêmeos e tudo, e é a Ruby que tá com ela nesse momento. A Ruby e a Lydia, elas vão se aproximar muito no segundo livro. A Ruby, ela vai ser um apoio que a Lydia precisa, porque ela não tem ninguém, né? Ninguém sabe que ela tá grávida, a mãe dela faleceu. Então a gente tem uma amizade muito legal aí se desenvolvendo, né? Entre Ruby e entre Lydia. E isso é muito incrível no livro. Quando o pai da Lydia descobre sobre a gravidez, porque sim, ele vai descobrir, ele vai expulsar a Lydia de casa e ela vai viver com uma tia dela, até que o Sutton descobre, né? Onde ela tá, descobre que ela tá grávida e a partir disso ele vai atrás da Lydia também. O Sutton, ele vai descobrir sobre a gravidez e aí ele vai apoiar ela e os dois seguem juntos ali felizes, né? Durante a gravidez dela. A cena em que o Mortimer descobre sobre a gravidez da Lydia é uma cena muito pesada. Eu acho que é a cena mais pesada dos 3 livros, porque o James chega e aí ele e o Mortimer entram em uma discussão, os dois começam a discutir e o Mortimer, ele vai bater no James, porque ele bate muito no James nos livros. Quando ele vai pra dar o soco no James, a Lydia entra na frente e ele dá um soco na Lydia. E aí a Lydia desmaia, ela perde a consciência, enfim, é uma cena pesadíssima. Essa cena que ele descobre, que o Mortimer descobre sobre a gravidez, sabe? Porque tem muita discussão entre a Lydia, entre o James, entre o pai, enfim. Então é uma cena muito pesada, a Lydia apanhando do pai, sabe? Ela desmaiando, enfim. É horrível. É a pior cena do livro, na minha humilde opinião. E falando sobre essa tia da Lydia, que vai ser uma figura muito importante pra história. A Lydia vai morar com ela e ela vai aparecer na segunda temporada, tá? Provavelmente. O nome dela é Ofélia, ela é irmã da Cordélia, né? Da mãe do James, da Lydia. E a Ofélia, ela é uma personagem muito importante porque ela vai apoiar muito a Lydia, sabe? Quando a Lydia fica na casa dela, o tempo que a Lydia fica na casa dela, ela recebe a Lydia muito bem, ela cuida da Lydia, né? Aí o Sutton chega, e eu acho que o Sutton vive com ela ali um tempo também. E uma coisa muito legal com relação ao Sutton, o Sutton, ele vai descobrir que a Lydia tá grávida, ele vai aceitar essa gravidez, ele vai ficar do lado dela, mesmo com o Mortimer chantageando ele. Porque o Mortimer, ele vai tentar chantagear o Sutton também, ele vai oferecer dinheiro pro Sutton se afastar da Lydia, e o Sutton não vai aceitar esse dinheiro.
Então, assim, o Sutton também é um baita personagem bom, né? É muito legal ver a responsabilidade que ele tem quando ele descobre que ele vai ser pai. E, além disso, né, é muito legal ver o amor que ele tem pela Lydia. Eu vi que tem uma galera que não gostou desse casal, que achou que eles não têm química, nem nada do tipo. Mas eu gostei muito deles, assim. Eu gostei muito deles como casal. E no livro é incrível a história deles. Ele vai descobrir que a Lydia tá grávida e os dois seguem ali felizes com os bebezinhos deles, né? Com os gêmeos, que vão ser um casal, um menino e uma menina. Além disso, a gente tem uma cena em que a Lydia vai até o diretor da escola e ela esclarece pro diretor que é ela quem tava tendo um relacionamento com o Sutton, não a Ruby. E por enquanto, com relação à Lydia, é isso, basicamente, que vai acontecer. Agora, falando de uma personagem que eu gosto muito, que vai ter muito destaque no segundo e no terceiro livro, a Amber, a irmã da Ruby. Gente, a Amber, ela vai formar casalzinho com o Ren. Sim, a gente vai ter esse casal sendo formado. E eu amei muito, muito, muito esse casal no livro. Os dois vão se conhecer em um dos bailes de Maxton Hall. A Amber vai acompanhar a Ruby e aí ela vai conhecer o Ren. Eles vão se conhecer em um baile de Maxton Hall, eles acabam se aproximando. O Ren, ele vai ser o primeiro beijo da Amber, ele vai dar um beijo nela, vai ser o primeiro beijo dela. Inclusive, o Ren, ele vai se sentir muito confortável com a Amber e ele vai desabafar com ela nesse baile. Ele vai contar pra Amber que a família dele tá falindo, que eles estão se mudando, então ele desabafa com ela, coisa que ele não consegue fazer com nenhum dos amigos, ele faz com a Amber. A Amber conta pro Ren que ela tem um blog, né, focado em moda plus size, e aí ele fala pra ela, vou ler todos os seus posts, e ela pensa assim, nossa, impossível ele fazer isso. E o Ren, ele vai ler todos os posts da Amber, e ele vai comentar em todos eles. É muito legal, gente. Que casal bom. Que casal bom, Amber e Ren. Os dois vão acabar se aproximando, né? Por conta dessa falência da família do Ren. Ele vai se mudar e adivinha? Ele se muda pro mesmo bairro da Amber. Então os dois se tornam vizinhos. Ela ajuda ele com a mudança. Ela ajuda ele a pintar o quarto dele. De início, a gente vai ter os dois se encontrando às escondidas. Ninguém vai saber que eles têm um relacionamento. Eles vão acabar se desentendendo em um determinado momento, porque o Ren, ele vai perceber que ele tá apaixonado pela Amber, só que ele não vai lidar muito bem com isso, né? Então, assim, temos um desentendimento ali entre os dois, mas lá no final da história eles ficam bem e ficam juntos. Cash e Alistair, né, também são um outro casal que já apareceram na primeira temporada da série do Prime. E, gente, são ótimos personagens, mas eu vou falar pra vocês, assim, de tudo que acontece nos livros, eu acho que o Cash e o Alistair mereciam um desenvolvimento melhor. Eles são os personagens que têm menos desenvolvimento ali na história. Cash, ele gosta do Alistair, só que ele não consegue se assumir, né? Então o drama deles é esse, ele quer se encontrar com o Alistair às escondidas e tudo mais, e mais pro final ele finalmente se assume, ele fala que ele é bissexual, né, ele se assume pra família dele, a família dele aceita isso muito bem, e a partir disso ele e o Alistair ficam juntos. É basicamente isso. Eu esperava mais da história dos dois, sabe? E o Sírio, né? O Sírio, o personagem mais chato ali da história, dos amigos do James, o Sírio é o mais insuportável. Na primeira temporada do Prime, isso não ficou muito claro, mas nos livros, no livro 2 e no livro 3, gente, o Sírio, assim, insuportável. Ele é apaixonado pela Lydia. Só que, como a Lydia não dá muita moral pra ele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a sair com a Lynn. Sabe a Lynn, a amiga da Ruby? Os dois têm um negócio ali, em segredo. E detalhe, a Lynn é apaixonada por ele. E ele usa ela. Dá muita raiva. Só que quando a mãe da Lydia morre, ela e o Sírio, eles vão acabar se aproximando. Só que a Lydia, ela vê o Sírio como um amigo, né? Ele vai ficar todo iludido, achando que ele pode ter alguma coisa com ela, e ele joga a Lynn pra escanteio. Sabe? A Lynn sempre foi apaixonada por ele. Só que o que vai acontecer é o seguinte: o Sírio, ele vai descobrir que a Lydia é apaixonada pelo Sutton. Ele vai descobrir que os dois estão em um relacionamento. A partir disso, a gente tem o Sírio se unindo ao Mortimer, e é o Sírio que ajudou o Mortimer a enviar as fotos da Ruby com o Sutton. Lembra? É o Sírio que ajuda o Mortimer a enviar essas fotos pro diretor da escola. Gente, vai ser o Sírio que vai pegar as fotos no celular do James. Ele faz isso com a intenção de fazer o Sutton ser expulso da escola e se afastar da Lydia. Além disso, ele também tem a intenção de afastar a Ruby do James, porque o Sírio, ele nunca confiou na Ruby. Ele sempre achou que a Ruby era uma interesseira, que estava com o James por dinheiro. Então ele faz essa armação aí com o Mortimer,
querendo ali matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque aí o Sutton vai ser expulso, se afasta da Lydia, e a Ruby também se afasta do James. O que o Cyril não sabia? Que a Lydia estava grávida do Sutton. Ele não sabia sobre a gravidez. Enfim, ele vai fazer essa merda toda, ele vai se afastar do grupo de amigos ali por um tempo, até que ele vai se arrepender e eles vão perdoar ele. É ele quem vai entregar as fotos originais pro James. Então, assim, no final das contas, eles voltam a ser amigos mesmo, né? O Cyril fazendo essa merda aí com todo mundo. Falando sobre o pai do James e sobre a reviravolta que a gente vai ter ali na história. Esclarecendo algumas coisas. Eu vi a galera criando a teoria que talvez ele tivesse matado a mãe do James. Não, ele não matou, tá? A mãe do James, ela realmente morreu ali com um problema do coração. Tá? Ele não matou a esposa dele. Mas ele vai falsificar o testamento dela. Outra questão também, que eu vi uma galera criando teoria. A mãe do James tinha um caso com o Percy, o motorista. Não, a mãe do James não teve nada com o Percy, tá? Eles não tiveram um caso. A mãe do James, ela só é próxima do Percy, porque o Percy, ele dirige pra família dela há muito tempo. Eles se conhecem desde antes dela se casar com o Mortimer. E eles são amigos, tá? Eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento. O James não é filho do motorista. Enfim, quando ela morre, o Mortimer, como eu falei, ele falsifica o testamento dela e fica com a empresa da família toda pra ele. Até que o Percy, o motorista, vai chegar no James e vai falar assim, ó, antes de morrer, sua mãe deixou isso aqui comigo. É uma chave. O Percy entrega essa chave pro James, né, e fala pra ele, ó, a sua mãe, né, me entregou essa chave antes de morrer e pediu pra eu guardar. Então, o Percy entrega essa chave pro James. O James e a Ruby, eles entram no quarto da mãe dele, encontram uma caixinha. Eles abrem essa caixinha com a chave e dentro da caixinha tem o testamento verdadeiro. E nesse testamento tá escrito que ela deixou a empresa da família pro James, pra Lydia e pra irmã dela. A autora não explica exatamente o que acontece, mas a gente tem a Ofélia indo com o James e com a Lydia, né, até o Mortimer, e eles basicamente tiram a empresa dele, e a gente entende que o Mortimer termina a história sem nada, mas a autora não fala o fim que ele teve, entendeu? Ele só fica sem a empresa, e é isso. Quem vai comandar a empresa é a Ofélia e a Lydia assume a empresa depois que ela tem os gêmeos, e o James não se envolve, porque ele nunca quis, né, fazer parte ali da empresa da família. O James, ele vai criar um blog de viagens, o James vira blogueiro no livro, e aí ele cria um blog, né, focado nas viagens que ele vai fazer, e é isso. O James vai comprar um apartamento em Oxford para viver com a Ruby. A Ruby vai para Oxford realmente, né, porque foi o grande sonho da vida dela, e aí ela começa, né, a estudar em Oxford. James vai fazer as suas viagens e os dois ficam juntos ali vivendo no apartamento dele. E o livro, ele basicamente acaba com o James dando para Ruby uma foto onde tá todo mundo reunido. Os amigos, né, a Lydia com os gêmeos, o Sutton, no quintal da casa da Ruby, assim, ele dá a foto pra ela e o livro acaba. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei o final dos livros, assim, muito corrido. O Mortimer, por exemplo, ele perde a empresa e a autora não conta o que acontece com ele. Ele vai preso. O James vai ter contato com ele em algum momento. O que acontece? Não sabemos. Ele só perde a empresa e some no mapa. Sabe? Eu acho que o final dos personagens em si, dos personagens secundários, da própria Lydia, do Sutton, sei lá, eu acho que faltou alguma coisa. Foi um final bem corrido que não explicou tanto, sabe, a história. Eu esperava um pouco mais no final, confesso pra vocês. Mas, falando de uma forma bem resumida, não tão resumida assim, porque o vídeo ficou enorme, né? Tudo isso é o que vai acontecer no livro 2 e no livro 3 de Maxton Hall. Provavelmente vão ser os mesmos acontecimentos que teremos na série do Prime, tá? E, gente, é isso, tô até sem voz. 40 minutos falando, meu Deus do céu. Coitado de vocês pra assistir esse vídeo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!